Fala pessoal, beleza? Vamos dar início aqui às nossas aulas. Primeira aula vai ser sobre um tópico que é bastante cobrado em provas, sempre tem questões sobre isso, que é basicamente sobre variáveis dentro do Dart. Então a gente tem aqui const, final, var, dynamic, tem algumas formas que você pode usar para declarar variáveis dentro do Dart e que dá para fazer bastante questões que são pegadinhas com relação a isso. A minha missão para vocês aqui é tentar mostrar para vocês os macetes que eu acho que se você aprender, você não vai mais errar nesse tipo de questão. São coisas que se você entender realmente o porquê delas, você vai ver primeiro que faz sentido o porquê. Tem muita questão aqui que parece esquisita inicialmente, mas depois que você para analisar, faz sentido, sabe? A linguagem é coerente no que ela está fazendo. E depois que você entende isso, fica fácil você resolver qualquer tipo de questão sobre variáveis. Deixei aberto aqui um terminal, caso a gente precise rodar algum código. Deixei aqui também um arquivo, um main.dart. Caso eu queira rodar algum código para testar, eu executo pelo terminal ele aqui, só para a gente não perder o foco aqui do VS Code. Basicamente isso, bem simples. E vamos lá. Provavelmente eu vou acabar me repetindo, tá? Quando eu começar a responder as questões, porque a explicação de uma coisa provavelmente também vai fazer parte da explicação de um outro item. Quando eu estiver me repetindo muito, provavelmente é sinal que aquela coisa ali é uma coisa importante para vocês memorizarem, para vocês entenderem. Então fica a dica já com relação a isso. Vamos lá, vamos começar aqui, vamos ser direto ao ponto. Botei tudo em inglês, tá, pessoal? Porque as provas vão ser em inglês, mas eu vou tentar ler aqui traduzindo para português para ficar mais fácil da gente entender o contexto das coisas. Então, primeiro ponto aqui em questões desse tipo é atenção nas questões mesmo, né? Porque muitas vezes a questão tem pegadinha na própria questão. Se você ler rápido por causa da pressa, o nervosismo, você vai acabar deixando passar despercebido coisas aqui que são fundamentais para você responder a questão. Então vamos lá, que tipo de declaração permite que você faça um reassign da variável, mas não permite, né, mas não deixa que você mude o seu tipo inferido? Bem, eu acho que são duas coisas aqui chaves para a gente entender. Primeiro, reassign. E segundo, não permite mudar o tipo inferido. Primeiro, o tipo inferido, que é a coisa mais simples aqui dentro do Dart. Eu acho que todo mundo que já programa na linguagem sabe que você pode declarar uma variável ou assim, né, tipo um var name da vida, assim, sem você dizer qual é o tipo dele, ou você pode falar explicitamente string name recebe Rodrigo. Quando você coloca string name Rodrigo, fica óbvio que o name é uma string. Você declarou dizendo qual é o tipo dele. Quando você não diz qual é o tipo, você declara só com var name recebe Rodrigo, o Dart infere o tipo baseado no que você atribuiu. Então, como eu atribuí uma string, ele sabe que o name é uma string. Então, isso é inferência de tipo, beleza? Segundo, reassign. O que é um reassign? Como ele está falando reassign, é um assign novamente. Então, quando você atribui um valor para uma variável, você está fazendo um assign. O reassign seria, depois que eu já declarei e atribuí um valor, eu quero reatribuir um valor para ele, mudar o valor dele. Bem, de cara com isso aqui, quem já tem experiência com a linguagem sabe que const e final não permitem reassign. Isso é uma característica dos dois porque eles são constantes. Então, depois que eu atribuí uma vez, eu não posso mais mudar. Então, ele não permite reassign. Então, nem o A e nem o B podem ser a resposta certa para isso aqui, porque eles não permitem reassign. Ele quer reassign. Mas ele não quer que deixe mudar o tipo dele. E aí que vem a diferença principal aqui do var para o dynamic. Quando você declara uma variável com o var, a característica dele é a seguinte: depois que eu falei var name recebe Rodrigo, apesar dele permitir o reassign, eu posso mudar esse valor depois, ele já inferiu que o tipo dele é uma string. A partir desse momento, o name é uma string. Ele assume o tipo a partir do momento que você declarou. Então, mesmo que eu tenha colocado var aqui, ele assume que ele é uma string a partir de agora. Se eu tentar fazer aqui name recebe 40, por exemplo, um número, ele vai me dar um erro em tempo de compilação. O Dart, inclusive, vai me mostrar que tem uma coisa errada ali. Você nem precisa executar o código para saber que tem um erro. Ele já vai te mostrar. Como o Dynamic, não. Quando você declara uma variável com Dynamic, mesmo que eu atribua para ele que Rodrigo, ele assume temporariamente, naquele momento, eu sou uma string. Mas eu deixo que você me mude. Se eu chegar aqui e falar name recebe 40, ok. A partir de agora eu sou um int. Eu sou um inteiro agora e agora o meu valor é 40. Então o dynamic ele é flexível. Ele deixa que você mude o tipo dele que foi inferido quando você atribuiu.
Essa é a principal diferença aqui entre o var e o dynamic nesse aspecto, tá? Então, sabendo disso aqui, que const final não permitem reassign, var e o dynamic permitem, o var não permite que você mude o tipo dele depois que você declarou, o dynamic permite. Essas aqui são as informações pertinentes sobre essa primeira questão. Você sabendo isso aqui, qualquer questão que seja relacionada com isso, você provavelmente não vai mais errar. Vamos passar para a segunda questão. Então, dado que botou aqui duas variáveis sendo declaradas, um final now recebe datetime.now e uma lista aqui com 3 valores, 1, 2, 3. Bem trivial. O que é verdade sobre isso? Ambos, now e o list, né, que são o nome das variáveis, são compile time constants. Ambos, now e o list, são runtime constants. Now é um runtime constant e o list é compile time constant, e ao contrário aqui, né? Now é compile time e o list é runtime. Bem, qual que é o lance dessa questão? É você entender o que é compile time e runtime. Então, isso aqui é uma coisa importante para você saber. Cai muito em questão, que é uma coisa super simples, que você provavelmente já sabe, mas que talvez você se confunda pelos nomes. Você não está acostumado com isso aqui, e na prova, no nervosismo, você pode acabar deixando passar despercebido. O que é um compile time, gente? Quando eu estou programando, digamos que eu escrevo aqui, por exemplo, final string name recebe Rodrigo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou escrevendo um código. Se eu chegar aqui, por exemplo, tentar fazer um reassign, né? Name recebe, e eu boto aqui Pedro. Estou fazendo um reassign numa variável que é tipo final. O que vai acontecer? Eu vou ter um erro. Erro de quê? Um erro de compilação. Isso aqui é um erro de compile time. Então, isso é compile time. É enquanto você está escrevendo o seu código. Então, toda vez que você lê aqui compile time, é durante o desenvolvimento. Então, tem coisas que o Dart vai te avisar enquanto você está programando. Você já sabe naquele momento. E o runtime é quando você executa a sua aplicação. Quando você dá o play, quando você roda a aplicação. Então, tem coisas que você só sabe quando você executa. Então, o que ele está perguntando basicamente aqui? O que é cada um desses caras? Então, para mim, fica muito óbvio que o 1, 2, 3 é um cara que é um compile time. Eu atribuí um valor estático para uma lista. Então, o valor estático, eu já sei qual é o valor desse cara. Então, ele é um compile time. O datetime.now não é. O datetime.now é um valor que é computado. Ou seja, ele só vai ser o valor só vai ser extraído dali quando eu executar o meu código, que é a hora do momento que eu executei. Então, isso aqui é um runtime value. Como ele está sendo atribuído para uma variável do tipo final, ele é um runtime constant. Mas isso aqui é um runtime value. Então, isso aqui que é a parte importante dessa questão. Você saber a diferença de coisas que são executadas em runtime, né, coisas que são rodadas somente quando você executa o seu código. Então, geralmente a gente coloca dentro de final coisas que eu não quero que mudem, mas que eu não sei o valor naquele momento. Por exemplo, o resultado de uma API. Eu vou fazer uma query, vai me retornar um dado, eu não tenho aqueles dados ainda, eu só vou ter quando eu executar o meu código. Então a gente coloca dentro de um final, é um runtime constant. O const tem que ser compile time constant, ou seja, eu não posso atribuir para uma constante um valor que vai ser computado ainda. O Dart não permite isso. Então é basicamente sobre isso aqui que essa questão se trata. Então aqui a resposta certa vai ser o now é runtime, né? Então eu acho que é a letra C. Now é runtime e o list é compile time constant. Beleza, pessoal? Fica a dica para isso aqui. Vamos passar para o item 3. O que é verdade sobre esse código aqui? Então ele basicamente criou duas listas, uma com final e outra com const. Ambas são idênticas. 1, 2, 3 inicialmente, depois ele adicionou um item 4. O que é essa questão aqui? É uma questão que cai muito em prova também, né? Para saber se você sabe a diferença principal do final para o const. Aqui, a diferença principal tem relação com a parte que é mutação. Então, o que é a mutação que ele se refere aqui dentro do Dart? Quando eu tenho uma lista, criei uma lista aqui, por exemplo, o primeiro item, 1, 2, 3. Como eu atribuí isso aqui para uma variável L1, o L1 recebeu o seu slot de memória e eu armazenei aquele cara. Se eu fizer um reassign nesse cara, eu estou atribuindo um novo slot de memória para esse cara. Né? Ele não permite porque é final, não posso fazer um reassign. Mas eu posso alterar o conteúdo interno dele, ele permite. Estou fazendo uma mutação.
Então, é basicamente sobre isso que se trata. Mutação, você está mutando o conteúdo interno desse cara. Isso aqui também é possível, por exemplo, com uma classe. Vamos lá, fazer um exemplozinho aqui bem simples. Se eu pegasse aqui, por exemplo, e criasse uma classe. Vamos, sei lá, person. Bem simples. Aqui no person eu posso ter aqui, por exemplo, um int age recebe 42, que é a minha idade. Se eu chegar aqui dentro e criar final Rod, que seria de Rodrigo, recebe um new person, ok? Se eu chegasse aqui, por exemplo, e falasse print rod.age, né? E depois eu falasse aqui que o rod.age recebe 50, fiquei mais velho, e depois eu posso rodar de novo esse print. O que vai acontecer aqui? Vamos lá, vou executar esse código. Ele vai imprimir para mim 42, depois 50. Ou seja, mesmo declarando a minha variável person como final, ele é uma constante, mesmo assim ele permitiu que eu alterasse o conteúdo dele. Né? Então eu estou fazendo uma mutação nesse cara. Então essa classe aqui é uma classe mutable, ele é mutável. Como ele é mutable, ele permite que eu altere o valor interno dele. Então é basicamente sobre isso que essa questão aqui se trata. Constante, ele tem que ser immutable. Então, quando eu declaro um cara como constante, ele não permite nem que eu faça um reassign, nem que eu faça a mutação. Ele tem que ser immutable. Então, essa é uma característica para você ter uma constante. Nesse caso aqui, eu nem posso criar esse person com const, porque ele é um cara que é mutável. Para ele virar um person aqui, eu deveria ter esse cara aqui declarado como final. Eu preciso ter também aqui, na verdade seria um pouquinho mais do que isso, né? Eu teria que declarar uma variável final age, eu teria que ter aqui um construtor desse cara do tipo const, e dentro desse construtor eu atribuiria para ele aqui, por exemplo, aqui um required this.age, e aí sim, esse cara, a partir de agora, ele está elegível para ser declarado como uma constante. E aqui dentro, assim que eu construo, eu passo a idade para ele. Eu não posso mais agora fazer isso que eu estava fazendo antes aqui, que é fazer uma mutação dentro desse cara. Nesse caso aqui, como ele é um cara imutável, o Dart permite que eu crie ele como uma constante. Beleza? Então essa aqui é a principal diferença nesse quesito aqui de final e const com relação à mutação. O const não permite reassign e nem mutação. O final permite mutação. Ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui, então, o que iria acontecer? No list, ele vai permitir que eu adicione um item novo, porque eu estou fazendo uma mutação. No const, ele não vai. Então, é só você encontrar a questão que fale sobre isso. Ambos, L1 e L2, vão adicionar o 4 com sucesso? Não. L1 vai adicionar com sucesso e o L2 vai dar um erro. Essa é a resposta certa. Os outros aqui são só para confundir a gente. O B é a resposta correta. E só para também complementar isso aqui com um conhecimento que não é o que ele perguntou, mas caso vocês queiram saber, no const, quando eu declaro uma constante que nem essa, o Dart permite que eu execute esse código, l2.add. Ele não me dá um erro em compile time, lembra? Em tempo que eu estou programando. Isso aqui para ele é aceitável, mas ele vai me dar um erro em tempo de runtime. Quando eu executar isso aqui, ele vai dar um crash. Opa, está tentando modificar um cara que é imutável. Ele não deixa. Então, caso caia para vocês alguma vez aí sobre essa questão, como que daria esse erro aqui em tempo de runtime. Vamos passar aqui para o item 4. Ele criou aqui the following qualifies for a const constructor. Então está perguntando se essa classe aqui está apta para receber, está apta para ser declarada como uma constante. Bem, foi mais ou menos o que eu acabei de explicar aqui, então eu meio que já estou respondendo essa questão. O que qualifica uma classe para ser declarada como constante? Acabei de falar. Todas as propriedades dela precisam ser do tipo final, ou seja, eles são imutáveis, né? Depois que eu atribuir um valor, eu não posso mais mudar. E eu preciso também ter um construtor do tipo const. É isso que faz uma classe ser apta para ser declarada como uma constante. Então, vamos lá. Vamos primeiro terminar a questão antes de eu terminar o raciocínio. Ele botou aqui class point, final int, xy. Quando ele declara assim numa linha só, ele está dizendo que ambas as variáveis aqui, x e y, são final int. Então, ambos aqui são final, beleza? O construtor dele aqui não tem um const na frente. Então ele está perguntando se ele é apto para ser um const constructor. Sim, porque
ambos os fields dele, aqui, os campos dele, são final. É verdade, mas ele não tem o const na frente do point. Então, essa resposta aqui não está certa. Não, porque ele precisa marcar o construtor como const. Essa é a resposta certa. Está faltando isso aqui. Não, porque int fields não podem ser usados como const expressions. Nada a ver. Isso aqui, viagem. Sim, porque qualquer classe que tenha apenas campos do tipo final ganha um construtor const implicitamente. Isso aqui pode confundir. Se você não souber bem a linguagem, isso aqui pode te confundir e realmente é uma coisa que pode acontecer. Inclusive uma coisa que o Dart poderia fazer pra gente, né? Seria legal. Se todas as minhas propriedades já são final, ele poderia me dar de brinde um construtor do tipo const sem eu precisar botar explicitamente. Mas não é assim que acontece, você precisa declarar isso aqui explicitamente. Inclusive, se eu tirar daqui, eu meio que provo para vocês isso, né? Ele para de permitir que eu declare isso aqui como um const. Então precisa sim explicitamente estar declarado. E mais uma coisa aqui só para complementar esse assunto. Além disso, tá, pessoal? Mesmo que a minha classe aqui tenha todo mundo final, tenha um construtor do tipo const, se eu declarar esse cara aqui embaixo como final, esse rod aqui não é um const, tá? Ele só é const se eu declarar ele como const. Ok? Fique claro isso. Vamos passar para a próxima questão. Questão número 5. O que acontece com esse código abaixo? Então ele criou aqui uma variável do tipo dynamic, atribuiu uma string para ela e depois ele executou um método foo. Bem, isso aqui é para ilustrar uma coisa que quem não conhece vai ter complicação. O Dart, quando você cria o tipo dynamic, é o seguinte, ele meio que ignora a questão de checagem de tipo, de métodos internos, qualquer coisa. Ele deixa que você faça qualquer coisa literalmente. Então, que fique claro, ele deixa você fazer qualquer coisa em tempo de compilação. Então, quando eu estou escrevendo o meu código, se eu digitar aqui x.foo, x.rodrigo, x. qualquer coisa, ele vai deixar. Porque ele entende que é um tipo dinâmico, você quer fazer rodar uma coisa aqui que é dinâmica, eu só vou verificar isso aqui quando eu executar o meu código. Quando eu executar, se não existir esse método foo, eu vou te dar um erro. É basicamente isso que o Dynamic faz por nós. Então, como nesse caso aqui o x é uma string, a string não tem o método foo dentro dela, isso aqui vai me dar um erro em tempo de runtime. É isso que a gente precisa saber sobre isso. Então, vamos lá. Ele vai compilar e vai mostrar hello? Não. Ele vai compilar, mas vai dar um erro em tempo de runtime. Isso, porque o foo não foi definido. É exatamente isso que vai acontecer. É um erro em runtime. Ele vai causar um erro em tempo de compilação, compile time, porque o foo não foi definido. Então, aqui a pegadinha é justamente a gente saber a diferença, mais uma vez, tá? Sobre runtime e compile time. Isso aqui é uma coisa que pega muito. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, é um erro em tempo de runtime. Então, letra B é a resposta, só para terminar. Ele vai compilar, vai rodar, mas o foo vai ser null. Não vai acontecer isso. Quando a gente rodar, ele vai dar um erro. Vamos lá, partir aqui para a questão 6. Qual é o tipo do X aqui nesse cara? Mais uma questão que é pegadinha, que confunde muito, principalmente em prova, né, na pressa, e que a gente não vai mais cair nesse erro. Inclusive, a gente já falou sobre isso, tá? Declaramos uma variável X com um valor. Que valor é esse? 3.14. Isso aqui é um double. Então, como a gente declarou o X como double, lembra da primeira questão que a gente falou? O var não permite mudar o tipo que foi inferido. Então, isso aqui, na minha cabeça, só pode acontecer duas coisas. Ou ele vai dar um erro, porque eu estou tentando mudar o tipo desse cara. Lembra que eu falei? Se eu declarar var name recebe Rodrigo, Rodrigo recebe 40. Ele vai dar um erro porque eu tentei mudar o tipo. Nesse caso, ele não vai dar um erro porque o Dart consegue automaticamente pegar e transformar esse int para um double e ele vai manter o tipo inicial dele, que era o double. Eu acho que a pegadinha aqui você lê isso aqui rápido, parece que agora ele virou um inteiro porque eu atribuí um inteiro para ele. Mas não. Como eu atribuí inicialmente um double, o tipo dele continua double até o fim. O dynamic mudaria o tipo. O var não. Então o tipo dele aqui vai continuar como double. Letra B é a resposta certa. Se tivesse uma opção aqui que daria erro, eu até acho que você poderia considerar que ele pode dar um erro, porque eu estou tentando mudar o tipo dele. Nesse caso, como eu não teria certeza do que eu estou falando, eu rodaria o código aqui, para ter certeza se dá um erro ao trocar um double pelo int.
Podia ser que desse um erro, tá? Eu estou tentando trocar o tipo dele, mas eu acho que nesse caso aqui o Dart se vira bem com esse tipo de questão. Como não tem nenhuma resposta aqui que é erro, eu imagino que ele permita, tá? Vamos lá, questão 7. Qual é a melhor forma da gente ter uma lista imutável em tempo de runtime? Mais uma vez, runtime é a palavra que mais aparece aqui nessas questões. Então, qual é a melhor forma de a gente ter uma lista imutável em tempo de runtime? Bem, criei aqui uma lista do tipo final. Já falamos sobre isso, inclusive, né? O final não deixa a lista imutável. Não permite o reassign, né? Mas ela é mutable. Então, o final já está fora de questão. Const, criei uma lista aqui. O const é imutável, mas o const define um valor aqui em tempo de compile time. O valor que eu atribuí aqui é um valor que foi atribuído em tempo de compilação. Ele quer uma forma de eu criar uma lista imutável em tempo de runtime, quando eu executar o meu código. Então, não é a letra B também. Letra C, ele pegou um var, mais uma vez aqui um var. O var pode ser, inclusive, reassignable. Então, com certeza, o var aqui não é. E, por último, que é a resposta certa, que é essa aqui. Então, isso aqui é um recurso que a gente tem quando você quer pegar uma lista, criar ela como final, né? Então, a princípio, ele é mutable, e depois transformar ele para immutable. Quando que eu faria isso, Rodrigo? Em várias ocasiões. Você tem, por exemplo, um resultado que vem de uma API. Então, esse resultado não tenho em tempo de compilação, só tenho em tempo de execução. Então, eu preciso executar aquela consulta de uma API que vai me trazer a resposta, e depois que eu obtiver a resposta, eu não quero que ninguém possa mexer naquela lista. Quero transformar ela em imutável. Eu faço isso usando esse list.unmodifiable. E aí você passa para ele o resultado que veio da sua API. E a partir daquele momento, mesmo que eu declare essa variável aqui com final, ele vai ser imutável. Então, a partir desse momento, o list aqui vai se tornar como se fosse uma constante, porque ele não pode mais ser reassign, não pode mais receber um reassign e não pode mais também ser mutado. Ele vai ser um constante a partir desse momento. É uma outra forma de você fazer imutabilidade aqui com listas dentro do Dart. Bem, isso aqui é aquela pegadinha clássica. Se você entender com calma por que você não erra mais isso aqui também, inclusive vai te dar base para você entender outras coisas, né? O que acontece com esse código? Ele botou aqui var_x só. Bem, vai dar um erro em tempo de runtime, ou seja, quando eu executar minha aplicação, isso aqui vai me dar um erro. Vai me dar um erro em tempo de compilação, porque eu atribuí uma variável aqui sem nada, sem tipo, sem valor, sem nada. O x vai ser do tipo dynamic e vai ser inicializado com nulo. O x vai ser do tipo objeto e vai ser inicializado com nulo. Bem, vamos lá. Primeiro lugar, isso aqui não dá um erro, tá bom? É uma pegadinha, mas que faz sentido. Por quê? Quando eu declaro uma variável com var, qual que é o comportamento do Dart? Ele infere o tipo para mim, ok? Beleza. Como eu não atribuí nenhum valor, qual que é uma das premissas do Dart? Quando eu não atribuo o valor para uma variável manualmente, é como se eu estivesse atribuindo nulo para aquele cara. Então, o que o Dart vai fazer para mim aqui? Bem, como não tem nada atribuído, toma para você aqui inicialmente nulo. Bem, como é um var, eu não sei qual é o teu tipo, cara. E você quer receber nulo, pode ser qualquer tipo que seja nullable. Então, na dúvida, o que eu faço? Eu vou atribuir para você dynamic. Eu não sei quem é você. O dynamic aceita por padrão nulo também. Então, eu vou atribuir para ele aqui o dynamic. Então, eu meio que já estou dando para vocês aqui uma resposta que provavelmente vai vir depois, que é a diferença entre o dynamic e o object. Bem, tem mais de uma diferença, mas essa aqui é a diferença clássica. O dynamic aceita qualquer coisa, inclusive nulo. O object não. O object aceita qualquer coisa, mas não aceita nulo. O object, para ser nullable, você precisa passar a interrogaçãozinha no final e transformar ele em nullable. Então, aqui para o Dart, quando você faz isso, como eu não sei qual é o tipo dele, e ele inicialmente já está recebendo nulo por padrão, ele transforma ele num dynamic. Então, quando você faz isso aqui, seria equivalente à letra C. O x vai ser do tipo dynamic a partir de agora, e ele vai começar aqui com o valor nulo. Vamos lá. Questão 9. Qual declaração aqui é ilegal em top level, ou seja, fora de uma função ou de uma classe? Quando você pega aqui uma declaração fora de um escopo qualquer. Bem, seria uma variável global, digamos assim, né? Então aqui, para mim, é bem óbvio, para quem já trabalha com isso aqui há muito tempo, sabe que a resposta errada aqui é a letra B.
E por que que acontece isso? Bem, em todos os outros eu criei variáveis e eu atribuí valor. Nesse caso aqui eu acho que nem tem pegadinha. A pegadinha seria se eu tivesse algo parecido com isso aqui em outras questões, poderia me confundir. As outras três eu criei variáveis aqui que eu atribuí valor. Por que que eu não poderia fazer isso aqui? Não faz muito sentido para mim. A questão mais aqui é em cima disso, né? Final sum. Quando eu crio uma variável do tipo final, eu preciso atribuir um valor para ela. Não pode existir uma variável que seja do tipo final que não tenha um valor atribuído. Isso não é permitido. Então, quando eu estou dentro de uma classe, a gente inclusive já fez isso aqui, ele permite que eu crie um final sem atribuir valor. Por quê? Porque ele me obriga a atribuir esse valor dentro do construtor. Ou atribuo ele aqui, direto da propriedade, ou no construtor. Quando eu estou dentro de uma função, se eu criar uma variável do tipo final, ele deixa que eu atribua o valor dela até o final do escopo da função. O que ele não deixa é eu usar aquela variável antes de eu atribuir um valor para ela. Aí daria um erro para mim também. Nesse caso aqui, como é uma função top level, que estou fora de uma função, é um escopo global, ele não permite que eu faça isso. Para eu declarar uma variável tipo final no escopo global, eu preciso sempre atribuir um valor para ela. Essa aqui que é a pegadinha em cima disso aqui. Vamos lá, questão 10. Dado isso aqui, eu tenho aqui duas listas, A e B, uma com const, outra com final. Bem, já falamos sobre isso aqui, eu acho que vai ser bem fácil de a gente matar. O que é verdade? Ambas as listas são imutáveis. Ambas as listas são mutáveis, A é imutável e B é mutável e vice-versa. Já expliquei isso aqui para vocês, então né, a gente já sabe agora que o final deixa ele mutável e o const é imutável por padrão. Então aqui o A é immutable e o B é mutable. Resposta certa aqui seria a letra C. 11. Qual desses aqui pode ser marcado como constante? E vamos lá. Uma classe que tem um campo que é não final, ele pode ser constante? Não, não pode. Uma lista literal. Literal é quando você cria uma lista e atribui um valor, que nem a gente fez aqui em cima, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é um valor literal. 1, 2, 3. Então essa aqui é a resposta certa, com certeza. Uma lista literal, ela pode ser marcada como constante? Pode. Inclusive a gente já fez isso aqui em cima, né? Isso aqui é permitido. Um datetime, não pode. O datetime ele é computado somente em tempo de runtime. E já falamos sobre isso aqui também. Coisas que são calculadas em runtime não podem ser aplicadas para constantes. E uma função literal seria uma lambda. O lambda também não pode ser atribuído como uma constante, porque tem um conteúdo interno dele, ele pode ter variáveis, coisas que mudam ali dentro. O Dart perde o controle sobre isso, ele não deixa também botar funções literais como constantes. Então aqui seria a letra B, a resposta certa. Qual a diferença entre late final e final? Bem, o late aqui, que seria a pegadinha do momento, né? A gente não falou ainda sobre late. Late é basicamente quando você quer ter uma variável que você não quer declarar o valor dela naquele momento, você vai declarar depois. Então, qual que é a característica aqui do late? Quando você tem uma variável, por exemplo, um final da vida, que você quer atribuir um valor, mas você não quer atribuir naquele momento. Ou até mesmo você quer uma variável que você inicialmente você quer, já que tem um valor, mas você não quer que esse valor nunca seja nulo. Então, muitas vezes, você declara uma variável como nullable, inicializa como nulo para depois você botar o valor só porque você não tem o valor daquela variável naquele momento. Então, um recurso para você não fazer isso, transformar o cara num nullable, e ter que ficar o tempo todo extraindo o valor dele com exclamação ou com interrogação, você pode declarar essa variável como late. Você diz para o compilador, olha, eu sei que essa variável vai ser inicializada antes de eu usar, por minha conta em risco. Então, eu garanto que eu vou inicializar ela antes de usar. E aí, quando eu tiver o valor daquele cara, eu atribuo para ele, e aí sim eu posso usar aquela variável. É basicamente para isso que a gente usa o late. Então, ele está falando que não tem diferença, eles são idênticos. Mentira. O late final, ele defer, né? Ele posterga a inicialização antes do primeiro uso. Essa é a resposta certa. Então, você basicamente está postergando a inicialização daquela variável, mas você não pode usar ela antes, você não pode usar aquela variável antes de declarar. Vamos ver as outras questões aqui. Final pode fazer um assign multiple times. O late só pode fazer assign uma vez. Não, mentira. O final não muda a quantidade de vezes que eu vou fazer um assign. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O final é que diz se eu posso fazer um assign ou reassign ou não, né? No caso ele não pode. O late não muda nada com relação a isso.
O late final pode fazer assign duas vezes, uma na declaração e uma no primeiro uso, enquanto o final só pode fazer o assign uma vez. Também não. Cara, eu acho, assim, pra mim é óbvio que isso aqui tá errado, mas isso aqui realmente pode confundir, parando pra pensar, porque o late, como ele dá essa ideia de depois, pode ser que um cara que não esteja seguro pense isso, né? O late faz com que você possa declarar a variável logo quando você declara ela, né? Atribui um valor na declaração, e depois você pode atribuir um outro valor no late, depois, né? Quando você for usar. Mas realmente não é isso que acontece. A questão da atribuição de valor aqui tem a ver com o final, não com o late. Vamos passar aqui para a 13ª questão. Qual desses códigos aqui vai causar um erro em tempo de compilação? Mais uma vez, compile time. Isso aqui é muito importante, é chave nesse tipo de questão. Então vamos lá, declarei uma variável aqui, object nullable x. Isso aqui vai me dar um erro? Não, não vai. Declarei um objeto x. Mais uma vez, quando eu declaro uma variável sem atribuir valor, o que ele faz? O default dele é null. Como esse aqui é um object com interrogação, ele permite nulo. Então isso aqui não vai me dar um erro. Se fosse um object sem interrogação, isso aqui poderia me dar um erro, sim, porque o x vai receber nulo inicialmente implicitamente e o object sem interrogação não aceita nulo. Isso aqui seria um erro. Nesse caso, não é. Final y recebe datetime.now. Aqui que está a pegadinha, né? Ambos são iguais, um final e outro const. Mais uma vez, já falamos sobre isso. O datetime.now é uma variável que vai ser executada em tempo de runtime. Então, o const não pode receber um valor que é computado em tempo de runtime. Tem que ser em compile time. Então, isso aqui vai me dar um erro. A letra C aqui é a resposta certa. No caso aqui, a resposta certa que seria que está com um erro, né? O var x não me dá problema. A gente já falou sobre isso aqui também, né? Não tem problema para fazer isso aqui. Ele vai implicitamente atribuir dynamic para ele e vai começar com um valor com nulo. Isso aqui não é um problema. Por que você deveria escolher const ao invés do final quando você construir um widget? Bem, vantagens do const sobre o final num widget. Vamos lá. O const ele força um runtime type check. Não acho que isso aqui seja verdade. O const garante que a mesma instância vai ser reusada, reduzindo um rebuild. É verdade, é isso aqui. Quando você usa o const, o que acontece por trás dos panos? Ao invés de toda vez que eu encontrar um widget do Flutter ou uma classe que você criou como const, ao invés dele criar uma nova instância, ele reaproveita a instância que está na memória. Então, isso aqui, obviamente, vai fazer o quê? Vai reduzir o uso de memória, vai reduzir o uso de garbage collector, porque quando você fica criando um monte de instâncias, dá mais trabalho para o cara. Vai criar tem mais coisa para ele controlar de memória, mais coisa para ele limpar da memória. Ele vai fazer mais rebuild também dentro dos componentes do Flutter. Quando você tem uma constante, ele pode pegar aquele componente e ao invés dele fazer um diff de tudo, né, aquele cara ele mantém como estava. Ele só vai mudar os outros que não são constantes. Então, certamente ele vai aumentar, ele vai reduzir aqui o trabalho de rebuild. Vamos ler os outros aqui. Final não pode ser usado num widget constructor. Mentira, pode sim. E final variable sempre são mutáveis internamente. Não, também é mentira isso aqui. Então aqui a resposta certa seria a letra B. É só para demonstrar que uma das vantagens de você usar o const na construção de widgets. A vantagem principal aqui justamente é essa, você reaproveitar esses componentes, reduzir o número aqui de rebuilds. Vamos lá, questão 15. O que é falso sobre o Dart const? Esse canonicalization aqui seria basicamente essa parte de você reaproveitar coisas, né? A parte de você compartilhar coisas na memória. Então, o que é falso sobre coisas que são constantes no Dart, né? Então, vamos lá. Dois objetos no Dart, dois const objects com construtores idênticos são identical. Então, aqui no Dart você tem uma função que é o identical. Você passa duas funções, ele diz se eles são exatamente iguais. Exatamente iguais quer dizer o quê? Duas classes, por exemplo, eles têm os mesmos valores internos das propriedades e, além disso, eles ocupam o mesmo slot de memória. Ele quer saber se ele é exatamente a mesma instância. Então, quando você cria dois objetos com const, que são idênticos, eles são identical. Então, a letra A aqui já é a resposta certa.
mas ele está perguntando aqui o que é falso. Então isso aqui não é a resposta certa, isso aqui é verdade mesmo. Canonicalization reduces garbage collection. Acabei de falar sobre isso, é verdade. Quando você usa o canonicalization, que seria basicamente esse lance de você usar o const, ele otimiza essa parte de memória, né? Porque ele reduz garbage collector, por quê? Tem menos instâncias para ele gerir. Canonicalization reduces memory usage. Também é verdade. Ele reduz o uso de memória, por quê? Menos instâncias para ele gerenciar. Então, provavelmente, o falso aqui deve ser a letra D. Dois objetos do tipo final com construtores idênticos. Se você rodar aqui o idêntico neles dois, é true. Não, não é true. Acabamos de falar sobre isso aqui na letra A. Mesmo que eles sejam, por exemplo, criamos dois persons, que tem name, Rodrigo, Rodrigo. Mesmo que eles tenham o mesmo valor interno, eles criados como final, eles são duas instâncias diferentes. Então, eles não são identical. Essa que é a pegadinha nessa questão aqui. É basicamente a diferença entre o const e o final, nesse tipo de coisa. Mesmo que a classe, lembrando pessoal, quando a gente criou a classe aqui em cima, mesmo que a classe seja final, que ela tenha construtor do tipo const, se eu declarar ela como final, se eu declarar aqui uma outra instância final, mesmo que seja com o mesmo age aqui, ele cria uma nova instância. Se eu criar dois caras aqui, rod 2, os dois com const, os dois com o mesmo construtor aqui, eles vão ser o mesmo cara. Ambos vão apontar para a mesma instância da memória. Essa que é a diferença. E é bom vocês saberem aqui também esses itens aqui B e C, que são as vantagens de você usar o constante, né? Nesse termo aqui que ele usa, que é o canonicalization, que é basicamente você reduzir garbage collection e reduzir o uso de memória, que são vantagens da constante. Bem, vamos lá. Item 16, o que acontece com esse código? Ele criou uma variável do tipo dynamic e a outra do tipo object. Ambos ele atribuiu hello. O que acontece com esse código? Ambos vão dar erro em tempo de runtime. O que ele fez? Ele criou uma variável do tipo... Ah, tá. Agora que eu entendi. Ele criou uma variável dynamic com 42 e mudou o dynamic para hello. E depois ele pegou um object com 42 e trocou o tipo dele também. Bem, o Dynamic a gente já explicou, né? Isso aqui quando a gente falou sobre o var. O Dynamic permite que você mude o tipo dele. Dynamic, ok. E o Object também. Ambos permitem que você faça isso. O Object também, ele aceita qualquer coisa aqui. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Ambos vão causar erro? Mentira. O X vai manter um hello, mas o Y vai dar um erro? Mentira. O ao contrário também é mentira. Ambos vão ficar com hello sem dar erros. A letra D aqui é a resposta certa. O object também permite que você mude o tipo dele internamente. Lembrando aqui a diferença básica entre os dois aqui vai ser o que o dynamic também aceita nulo, o object nesse caso aqui não aceita nulo. Vamos lá, questão 17. Qual é o tipo inferido dessa variável? Bem, isso aqui eu acho que é bem tranquilo para quem já está acostumado com o Dart, né? Quando você cria uma variável com string com a interrogação depois, né? Caso você não saiba o que é isso, se você não for do Dart, está vendo essa aula aqui só para aprender o Dart ao mesmo tempo. Quando você faz isso aqui, você está falando que você cria uma variável do tipo string e, além disso, ele permite nulo também, que é uma coisa que o Dart colocou, que é a questão aqui do nullable, que é o null safety. Então, por padrão, os tipos do Dart não aceitam nulo, a não ser que você diga. Então, o string sem nada não aceita nulo, com a interrogação ele passa a aceitar. Então, the question mark, que é o ponto de interrogação, né? Indica que a variável pode ser nulo, então o tipo inferido é string nullable. É isso, essa aqui é a resposta certa. Vamos ver as outras para ver se está confundindo de alguma forma. O question mark indica que a variável não pode ser nulo, então o tipo inferido é string. Isso aqui eu acho que pode confundir realmente quem não é da linguagem, né? Às vezes ele pensa que o padrão é o contrário, né? Que o padrão é a string, aceita string e nulo. Quando eu coloco a interrogação, eu tiro a opção de ter nulo, mas não é o que acontece, é ao contrário. Então a letra A aqui acerta. O segundo ele fala que a variável aceita nulo, o tipo inferido é object, não é. E embaixo ele fala que o tipo inferido é dynamic, também não é. O tipo inferido é string optional mesmo, a letra A. Bem, 18. O que é verdade sobre o late keyword? Já falamos sobre o late, deve ser parecido. Permite variáveis de serem inicializadas depois, mesmo sem ser nulo. Foi o exemplo que eu citei para vocês, né? Essa aqui é uma das vantagens do late também. Além dele permitir você fazer um assign depois,
eles também permitem que você faça um assign depois sem tornar o tipo nullable. Então a letra A aqui já é a certa. Vamos ver a letra B. Ele torna variáveis imutáveis, o late não faz isso. Ele só pode ser usado com tipos constantes, também não é verdade. Ele previne variáveis de serem reassigned, também não é verdade. A letra A aqui que é a certa. 19ª, o que é verdade sobre a inicialização de um final property numa classe? Então, inicialização de um final property numa classe. O que é verdade sobre isso? Ele precisa ser inicializado na declaração. Bem, isso aqui é verdade. Ele tem que ser, não, ele pode ser, tá, aqui tem que prestar atenção no must, tá? Ele tem que ser inicializado na declaração. Mentira. O must aqui que é a pegadinha, porque ele pode ser inicializado na declaração ou no construtor. Então, o must aqui está falando que tem que ser, não é. Ele pode ser inicializado em qualquer lugar. Não, qualquer lugar também não. Ele tem que ser inicializado no construtor, também não. É a letra D. Ele pode ser inicializado no construtor ou na declaração. É isso. Tem esses dois lugares. Lembrando aqui, a gente fez um exemplo, né? Quando você cria uma variável aqui, um age, que é do tipo final, ou você precisa, no construtor, setar esse cara, ou ele precisa receber um valor aqui em cima já, e aí nesse caso eu não precisaria passar, ele também permite que eu faça dessa forma, inicializar aqui ou aqui. Beleza? Essa aqui que é a pegadinha sobre essa questão, já explicamos isso aqui no outro exemplo. E por último aqui, questão número 20, qual desses statements aqui sobre o Dart Object e o Dynamic é falso? Bem, já falamos também sobre a diferença dos dois, deve ser algo nesse sentido. O que é falso, tá? O Object, ele é o root type de todos os Dart types. Ou seja, o Object ele é o tipo base, né? O tipo pai de todos os tipos do Dart. É verdade. No Dart, todos os tipos herdam do Object. O Object ele é o tipo base para todo mundo. Isso aqui é verdade. Enquanto o Dynamic é um tipo especial que bypass. Bypass ele tipo ignora a checagem de tipo. É verdade. Também falamos sobre isso aqui, né? Quando você cria uma variável tipo dynamic, a gente até usou aquele exemplo lá de uma variável dynamic, ele executava um método foo. Ele permite que eu execute o método foo justamente por ele ser dynamic e ele bypass nesse static type checks, ou seja, ele não checa nada se aquele método existe, se aquela classe tem aquele método, ele deixa você executar e se tiver errado ele dá um erro em tempo de runtime. Então, essa primeira questão aqui está certa e está perguntando qual que é errado, né? Então, a primeira está ok. O dynamic permite qualquer operação sem dar um erro em tempo de compilação, enquanto o objeto ele requer um type check. É verdade, isso aqui é uma diferença entre o dynamic e o object. Então, como a gente falou, o dynamic, mesmo que eu escreva uma função que ele não existe, ele não dá um erro em compile time. De novo, compile time. Ele dá erro em runtime se tiver errado. O object não. O object ele faz checagem. Ele não é igual ao dynamic nesse aspecto. Se eu tentar executar uma função que não existe dentro do object, ele não permite. Se eu estou com uma variável que é no tipo object, atribuir uma string para ele, ele continua sendo o object. Se eu quero usar ele como uma string, eu tenho que fazer um casting. Eu tenho que fazer uma conversão antes de eu executar o método que é da string, senão ele não permite. Então, ambos são nullable por padrão. Errado. Essa aqui que é a resposta errada. Lembra que eu falei que o object por padrão não é nullable, só o dynamic que é. Então essa aqui é a resposta errada. Ambos podem sofrer reassign para qualquer tipo. Verdade. Inclusive teve uma questão que foi parecida com essa, né? Tanto o dynamic quanto o object, eu posso mudar o tipo deles ao longo da programação. Eles permitem isso. Então a resposta errada aqui no caso seria com relação ao nullable. Bem, pessoal, encerramos aqui 20 questões. Eu acho que com essas 20 questões aqui, com as explicações que eu dei, se vocês realmente entenderam o que eu falei, vocês vão estar aptos para fazer qualquer provinha que seja com relação a esse tópico, tá? Lembrando que isso aqui é só um tópico, que é a parte de variáveis. Tentei cobrir o máximo que eu pude aqui para vocês não errarem mais questões relacionadas a variáveis dentro do Dart e de quebra que vocês aprendam alguma coisa nova aqui que vai servir para o seu dia a dia, para melhorar a sua performance na sua aplicação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Fui!